Olá, amigos do Like Concursos. Como é que vocês estão, moçada? Tudo bem? Professor Marcelo para mais uma aula com vocês, Geografia. Só que agora, pessoal, eu devo alertá-los aqui, olha só. Dentro de uma demanda que foi passada aqui para a gente, certo? A gente grava de acordo com as demandas, os editais que o Manuel, o professor Luiz passam para a gente. Cara, veio uma parte de problemas ambientais, certo? E isso estava meio como geografia geral. Então, eu vou gravar uma aula de impactos ambientais mais voltada para ecossistemas do Brasil. Agora, essa aqui, eu vou falar de uma maneira mais geral, de problemas ambientais de uma maneira mais geral. Se bem que às vezes vai ter até algum enfoque aqui para o Brasil, tá? Mas eu vou nessa toada aqui, beleza? E depois eu vou gravar a aula de impactos ambientais no Brasil, tá bom? Então vamos começar. Pessoal, para falar de problemas ambientais, eu vou começar assim com vocês, para contar uma historinha. Você sabe que você tem que construir o raciocínio, certo? E eu gosto de trabalhar isso com todos meus concursandos, concursandas, né? Então é o seguinte, vamos lá. Pessoal, historicamente, o relacionamento do ser humano com o meio ambiente, o relacionamento do ser humano com o meio ambiente sempre foi péssimo, foi horrível, horrível. Agora, por incrível que pareça, esse relacionamento conseguiu piorar, a gente conseguiu piorar mais ainda a partir do advento da Revolução Industrial. Certo? A partir do advento da Revolução Industrial, primeira, segunda revolução, urbanização, queima de carvão, petróleo, aí a coisa degringolou. Certo? Só que a gente nem aí pra paçoca, gente, mas nem aí, né? Vamos tocando que não vai acontecer nada, tal e coisa. E aí eu peguei esse episódio aqui para vocês. Moçada, com a Revolução Industrial, uma das consequências dela, certo? A aceleração da urbanização, a cidade de Londres explodiu. Certo? Londres cresceu pra caramba, tá? E naquela época a turma jogava o esgoto, certo? Tudo, sem tratamento, nada, dentro do rio Tâmisa. Dentro do rio Tâmisa, o maior rio do Reino Unido, passa pela capital, Londres, certo? E todo esgoto jogado ali, beleza. Moçada, na década de 1840, lá por 1840, Londres já tinha tido uma epidemia de cólera, tá? O vibrião colérico apareceu e matou gente pra caramba. Tá? Matou muita gente, certo? Mas, não, tudo bem, continua, tal e coisa. Até que em 1858, por incrível que pareça, o verão foi atipicamente mais quente, o verão foi mais quente. E com o aumento da temperatura, o que aconteceu? Cara, a matéria orgânica, o esgoto, tudo que estava no rio, começou a se decompor, certo? De maneira mais acelerada. E aquilo começou a exalar um fedor insuportável. Insuportável. Então, esse episódio é conhecido como o Grande Fedor de 1858. Pra você ter uma ideia, moçada, muita gente saiu de Londres porque o ar era irrespirável, o fedor, uma fedentina, uma coisa horrorosa. Muita gente saiu, foi para a zona rural porque não conseguia ficar na cidade. E foi aí que o parlamento britânico, certo, aprovou em tempo recorde verbas para a construção de redes de esgoto, tratamento, sei lá o que, e a despoluição do rio Tâmisa levou 130 anos. Certo? Bastante tempo para ficar despoluído, certo? Agora não fica achando que o parlamento britânico aprovou isso aqui, né? Verbas extras, não, de emergência, temos que fazer, pensar no povo não. Quer dizer, pode até ser também. Mas você conhece o Reino Unido, Londres, o Palácio de Westminster, que é a sede do parlamento britânico, onde fica o Big Ben, é do lado do rio. É do lado do rio, certo? No primeiro filme da série Sherlock Holmes, é aquele que ele pula pela janela e cai dentro do rio. Tem essa cena. Então é ali do lado. Você entendeu? Isso quer dizer que o parlamento britânico, a Câmara dos Comuns, certo? Acho que a Câmara dos Lords também funciona ali. Eles não conseguiam se reunir para debater os assuntos do Reino Unido, o dia a dia da política e tal e coisa, certo? Agora, apesar de episódios como esse, que eu peguei só para ilustrar, certo? Que a turma viu que tinha algo errado. Mudou? Não. Não, continuamos poluindo, continuamos, certo? Com uma relação péssima com o meio ambiente. Até que
segunda metade do século XX, nós vamos chegar nisso aqui, que é a contracultura. Pessoal, na verdade, não é só na década de 60, ela já pode vir até da década de 50, um pouquinho, tá? Mas eu escolhi a década de 60 por quê? Caramba, porque a década de 60 teve muito da geração hippie, né? Aquela geração on the road, pé na estrada, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, né? J.D. Salinger, The Catcher in the Rye, né? O apanhador no campo de centeio, a geração beatnik, certo? Essa aí veio depois, um pouquinho, né? Então essa geração é uma geração que Joplin, Hendrix, Dylan, The Beatles, Jim Morrison and the Doors, até mesmo Elvis um pouquinho antes já tinha começado. Essa geração expressa esse movimento, uma parte dele. Né? Depois até vem também o movimento punk e tal, vamos dizer assim, mas é na década de 70. Que o nome do movimento contra a cultura é exatamente o que você está pensando. Era um movimento contra a cultura vigente da época. Era um movimento que contestava valores, contestava posições, era um movimento que pedia mais engajamento, certo? Uma tomada de consciência maior, que procurava uma transformação na sociedade, beleza, no comportamento. Então, esse movimento era um movimento contrário à cultura da época, certo? E aí muitas coisas, né? Caracterizam isso, a greve dos estudantes na França de 68, certo? O festival de Woodstock, beleza? E a geração hippie aparece. E você sabe muito bem, moçada, pelo amor de Deus, é um estereótipo, a turma fala de hippie. Desculpa usar essas expressões, eu não quero ser chulo, né? Mas a turma fala, o cara é hippie, pô, é tudo o quê? Tudo maconheiro, porra louca e bicho grilo. O cara é hippie. Que esse cabeludo lá. Cara, é assim, moçada. Às vezes a turma olha o cabeludo lá. Mas peraí, o cabelo dele tá te incomodando no quê? Qual é o problema? Ele não discute seu Rolex, pô. Você vai ter que discutir o cabelo do cara. E daí? Você sabe muito bem que a geração hippie, moçada, esse pessoal que escolheu esse estilo de vida, é um estilo de vida, certo? Uma maneira de viver. É uma galera que é desapegada de bens. Os caras não querem saber se você tem iPhone 8, doutor. Eles não querem saber se seu tênis é de marca. Você pega uma comunidade hippie do Brasil, cara, antiquíssima, uma das mais antigas, Arembepe, lá na Bahia. Os caras estão até hoje lá, pô, vendendo artesanato, certo? É aquele cara que de repente acorda 8 horas da manhã, o que eu vou fazer agora? Vou pra praia. Eu mergulho ali no mar e tal, e agora? Vou vender meus artesanatos para turista, vou lá na cidade. Claro, não tem como fugir disso. O sistema exige dinheiro, você tem que comer e tal, beleza. Aí, almocei, tem um dinheirinho ali, o que eu tenho, certo? A comunidade está ali, almocei, e agora vou dormir. A melhor coisa que tem é dormir depois do almoço. Aí acordo às 3 horas da tarde, vou vender mais um pouquinho de coisa, tá? E agora 5h30, o que eu vou fazer? Vou ver o pôr do sol lá na praia. E à noite eu vou lá para a comunidade, a gente senta, janta, vou fazer um som aqui com meu filho, tal e coisa, certo? É porque eu não vou perder tempo mostrando foto aqui, mas tem, é só você procurar. Arembepe, tá lá. Aldeia hippie, comunidade hippie. Cara, é o modo de vida deles. Aí tem uma fala, mas tá errado, tá? Mas porque o nosso que é o certo, essa vida maluca que a gente leva, e corre para cá, corre para lá. Quantas vezes a gente não acha que é massacrante, que dá vontade de jogar tudo para cima, entendeu? Então, é uma nova tomada de consciência, é uma nova postura, é uma geração que contesta, entendeu? E você sabe muito bem que essa galera tem o discurso de você viver em harmonia com o meio. É uma turma que começou a discutir, caramba, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta, é a nossa casa, nós estamos poluindo, nós estamos desmatando, nós estamos extinguindo espécies, você entendeu? Então aparece essa consciência ambiental, isso começa a aparecer, porque antes não tinha. ONG, essas coisas, não tinha, movimento ambientalista não existia. Então, quando começa a haver essa tomada de consciência, essa nova visão, certo? Ora, moçada, todo mundo se lembra que após a Segunda Guerra Mundial, né, eu botei aqui, vou deixar a contracultura aqui para quem quiser dar uma olhada. Após a Segunda Guerra Mundial, nós criamos uma organização para tentar resolver os problemas entre os países do mundo de maneira pacífica, negociada, certo? Diplomática, que é a ONU.
Então, se você está percebendo, se nós estamos percebendo que há esse problema no nosso relacionamento com o meio ambiente, então a ONU tem que tomar pé, pô, ela está ali para isso, certo? Nós temos que discutir isso. Então, em 1972, em Estocolmo, capital da Suécia, se realizou a primeira conferência mundial sobre o ser humano e o meio ambiente da ONU. Em junho de 72, olha quanto tempo a gente levou para se reunir pela primeira vez. Tudo bem, mas antes tarde do que nunca, certo? Agora, pessoal, foi o primeiro encontro dos países membros da ONU para discutir meio ambiente. Muito bem. Moçada, vocês acham que nesse primeiro encontro, já vai sair, quer dizer que já vai sair acordo, protocolo, tratado, já vai estar tudo pronto, tá aqui, vamos assinar. Não, não é assim. Caramba, é a primeira reunião sobre o assunto, a primeira. E a gente acha que já vai estar tudo prontinho, já vamos chegar com tudo negociado e vamos assinar protocolo. Não vai ser assim. Não é assim. Certo? Beleza? Até porque nessa reunião existiam duas posições muito antagônicas. Quais eram? Os países desenvolvidos chegaram para essa reunião com qual ideia, qual visão? Desenvolvimento zero. Significa o quê? Cara, significa que tem que parar tudo. Tem que parar tudo, tem que parar de poluir, parar de desmatar, parar de degradar, não podemos mais, tem que parar, não podemos fazer, para tudo. Certo? Muito bem. Os países subdesenvolvidos chegaram com outra posição. Qual? Desenvolvimento a qualquer custo. Marcelo, eu não acredito. O Brasil chegou com essa posição, desenvolvimento a qualquer custo. Sim, mas como? Isso é uma irresponsabilidade. O que é isso? Como é que nós vamos para uma reunião da ONU com uma posição dessa? Tal? Pessoal, presta bem atenção. Todo mundo já escutou essa argumentação e ela é muito sensata, ela é muito forte. Presta atenção. Para um país como a França, como o Reino Unido, como o Japão, como os Estados Unidos, a Alemanha, para esse país é muito conveniente defender desenvolvimento zero. É muito conveniente. E por que eles defendem isso? Ora, Marcelo, porque eles já são desenvolvidos. Eles já são. Caramba! São países que desde o século XVIII, Reino Unido, né, primeira Revolução Industrial, século XVIII, XIX e os outros, são países que estão poluindo, desmatando, degradando, e por isso são desenvolvidos. Se industrializaram, certo? Queimaram o petróleo, o carvão, desenvolveram a indústria, e por isso são desenvolvidos. Agora que nós queremos nos desenvolver, agora a gente não pode. Nós não podemos. Ah, não, agora vamos pensar no meio ambiente. Caramba, é muito conveniente, certo? É muito conveniente para eles. Você entendeu? Com todo respeito, moçada, é claro, você pode falar uma posição meio nacionalista, mas é claro que aqui no Brasil nós temos que discutir os direitos dos povos indígenas. São os povos nativos daqui, os primeiros que habitaram a terra, que estavam aqui antes de Cabral chegar, tem que ter seus direitos respeitados. Papapá. Agora, o que me incomoda muitas vezes é ONG estrangeira vir aqui querer discutir isso. Eu fico imaginando, por exemplo, um americano, um estadunidense vindo aqui para falar, não, porque os direitos dos povos... Cara, o cara pode estar muito bem intencionado, eu sei que eu não posso ser, mas eu fico muito incomodado de ver um cara desse falar isso, porque eu tenho vontade de perguntar assim, escuta, ô bacana, você veio aqui para falar de direitos dos povos indígenas, me explica uma coisa, como é que vocês trataram os seus indígenas na conquista do Oeste? Como que foi? Como? Como que eles vivem hoje lá, confinados em reservas? Como é que é? E você vai querer vir aqui ditar regra? Ah, dá um tempo, doutor. Você entendeu? O problema é nosso, aqui nós é que temos que resolver. Ora, você entendeu? Então, é claro que eram duas posições muito antagônicas. Então, dificilmente você ia ter um acordo. Agora, dessa reunião, saiu uma expressão muito legal, certo? Você pode achar que é meio... sei lá, meio piegas, até uma expressão meio besta, tá? Mas disso aqui o pessoal costuma dizer que saiu aquilo que nós chamamos de tomada de consciência. Tá? E o que é a tomada de consciência? O que é muito importante, você tomar consciência das coisas. A tomada de consciência é o seguinte, primeiro, o problema existe.
O problema existe. Nossa relação com o meio ambiente é péssima. E nós temos que entender que para essa relação vale a terceira lei de Newton. É ação e reação. É ação e reação. Então nós temos que tomar consciência disso. Não adianta varrer a sujeira para baixo do tapete. Ponto 2. Nós somos provavelmente a maior parte do problema. Somos nós, o nosso modo de viver, de consumir, de produzir. Nós somos a maior parte do problema. 3. Se nós somos a maior parte do problema, nós podemos ser parte da solução. Podemos. Basta querermos. Certo? Podemos. Certo? Se quisermos, podemos ser. Mudando a atitude, a consciência, certo? A maneira de produzir, consumir, podemos. Então, essa expressão tomada de consciência é muito legal. Então, a partir daí, essa consciência ambiental começa a aparecer. Certo? Beleza? Muito bem. Aí, para onde que eu vou derivar depois disso aqui? Para onde que eu vou derivar? Eu vou derivar para cá. Presta atenção. Moçada, vocês estão vendo isso aqui? Ah, Marcelo, não estou entendendo. Tá assim, presta atenção. AD significa Anno Domini. Anno Domini. BC significa Before Christ. Before Christ. Tudo bem? Então, moçada, significa que essa linha vertical aqui com 0 é quem? É JC. Jesus Cristo. Está aqui ele aqui, ó. Antes dele, depois dele. Certo? Agora, por favor, pessoal, veja bem isto. 1100 a.C. 1100 a.C. Tá? Pessoal, aqui os hebreus estavam saindo do Egito com Moisés, era o Êxodo, aqui 1100, tá aqui, ó. Certo? Muito bem. Pessoal, quando os hebreus saíram do Egito com Moisés, que eu me lembre, a gente não queimava carvão mineral. Nós não tínhamos hidrelétrica. Termoelétrica, perdão, a carvão. Nós não queimávamos petróleo, motor a combustão, não tinha indústria. E como todo mundo está vendo, a temperatura do planeta aumentou. Aumentou. Mas depois diminuiu. E aumentou. E diminuiu. E aumentou. E diminuiu. O que fica aparecendo? Marcelo, com todo respeito, o que fica parecendo é que parece que ciclos de aquecimento e resfriamento na história do planeta são absolutamente normais. Absolutamente normais. Exato! Se você olha isso aqui, parece que são o quê? Ciclos. São ciclos, certo? E aqui não tinha indústria, não tinha nada. Que é o que muita gente já escutou. O pessoal fala, não, esse negócio de aquecimento é normal, pode acontecer normalmente. Parece que sim. Parece que sim. Beleza? Ô Marcelo, só uma coisa. E o resfriamento? Cara, o resfriamento, esses ciclos aqui, você vai perceber que tem uma palavrinha aqui no gráfico que aparece em todos eles. Qual é? Eruption, 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 eruption. Ah, Marcelo, vulcão. Exato. Parece que em todos os momentos que nós tivemos uma atividade vulcânica mais intensa no planeta Terra, a temperatura caiu. Talvez a quantidade de cinza lançada na atmosfera ajudou a bloquear a luz solar e você teve um arrefecimento da temperatura. Certo? Nada de era do gelo, mas uma queda de temperatura. Certo? Tranquilo? Então, absolutamente normal. Você entendeu? Agora, pessoal, todo mundo se lembra? Isso aí eu vou para a aula de biologia. Todo mundo se lembra que efeito estufa é um fenômeno natural e necessário à nossa sobrevivência. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura lá fora não seria adequada para nós. Então ele é natural. Agora veja bem, ele é natural. O que está se discutindo é o seguinte, ó, ciclos normais, aquecimento e resfriamento. E outra, lembrando que para a erupção vulcânica, o ser humano não tem um controle remoto para acionar vulcão. Isso aqui é um ciclo da natureza. De repente você pode ter um período de pouca atividade vulcânica, ou muita, isso varia. Tudo bem.
Então, pessoal, veja bem, o que fica parecendo é que, de repente, nós poderíamos estar entrando num período normal, natural de aquecimento, como já houve antes. Natural, ciclos, certo? Agora, pessoal, não é possível, a turma não estuda, desculpa eu falar assim essa expressão, o pessoal não estuda para burro, entendeu? Claro, vocês já escutaram, você estuda para burro? Não, o pessoal estuda justamente para tentar construir um modelo, estabelecer um padrão, a partir de medições, dados. Vocês percebem que a turma está coletando desde 1880, dados, temperatura global, certo? Agora, gente, pelo amor de Deus, nos últimos 50 anos, ela é consistentemente ascendente, é um padrão. Como é que eu vou dizer que nada está acontecendo? Mas, Marcelo, você mesmo disse agora há pouco que é natural, que são ciclos, caramba. Eu sei, pode ser natural. O que está se discutindo é, será que nós não estamos acelerando esse processo, acentuando esse processo, agravando o efeito estufa, precipitando esse fenômeno? É isso! Através da emissão de gases do efeito estufa. É isso que está se discutindo. Marcelo, que é o que o pessoal vem chamando de aquecimento global. Exatamente. Porque, veja bem, moçada, eu perco tempo, mas eu gosto de mostrar. Até porque eu acho que é coisa que soma, certo? Em termos de informação. Beleza? Então, olha só. Pessoal, a NASA, obviamente, pegou esses dados, tá? Ela pegou esses dados e fez isso aqui. Pessoal, o ponto de partida aqui, é 1880, tá? Como eu falei para vocês, o ponto de partida é 1880. As datas estão aqui, ó. Certo? Beleza? E aí você tem aqui a temperatura global, variando. Tá? Você vai ver até aqui o Oceano Pacífico mais quente, mais frio. Pode ser El Niño, Laninha, pode ser. Mas está aqui, ó. De 1880 para cá. E aí você estabelece esse modelo. O tempo está passando aqui, ó. Ali você acompanha os anos. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala de concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Anos, certo? E o comportamento da temperatura no planeta. Muito bem. E já entramos no século XX, estamos chegando na metade do século XX, certo? Ultrapassamos a metade do século XX e agora, de uma hora para outra, vai começar a piorar, doutor. E vai piorar muito. Você entendeu? Pronto, tá aqui. 2013 e 2017. Olha como que nós estamos. Comparado com o que nós éramos. Caramba, e não está acontecendo nada. Não tem como.
Eu tenho que me render aos fatos. Já falei para vocês em outras aulas, eu adoro gente que briga com número. Pelo amor de Deus, você prova com nada, mas você é mentira. Então, doutor, não dá para discutir. Olha só. Então, ninguém discute que aquecer, que são ciclos, pode ser um fenômeno natural, certo? O que está se discutindo é, será que nós não estamos precipitando esse processo, certo? Agravando esse processo? É isso que o pessoal está discutindo. Você entendeu? Então, moçada, a partir daí, a partir do momento que você tem esse dado, certo? E que você percebe que isso aqui está acontecendo, tá? Porra, você tem que discutir uma solução para o problema, certo? Então, moçada, a partir do momento que começaram a aparecer os primeiros estudos, certo, sobre isso, a ONU, através do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e da OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, foi criado o IPCC. O que é o IPCC? IPCC é Intergovernmental Panel on Climatic Changes, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, certo? É a galera da ONU que estuda a mudança do clima, tá? Cientistas, pesquisadores, certo? De tudo quanto é canto do planeta, os países membros da ONU vão estudar a mudança climática. Se é uma possibilidade, quer dizer, se nós temos dados, medições, nós temos que estudar o fenômeno, beleza? O IPCC, ele é dividido em 3 grupos de trabalho, tá? Beleza? O grupo de trabalho 1 avalia os aspectos científicos do sistema climático e mudança do clima. O grupo de trabalho 2 avalia a vulnerabilidade dos sistemas socioeconômicos e naturais diante da mudança e possibilidades de adaptação. O grupo 3 avalia opções que permitiriam limitar as emissões de gases do efeito estufa, GES. Esses grupos de trabalho têm um representante de um país desenvolvido e um de um país em desenvolvimento, subdesenvolvido. E eles elaboram relatórios técnicos periódicos sobre os seguintes temas: informação científica a respeito de mudança climática, impactos ambientais e socioeconômicos da mudança do clima, formulação de estratégias de resposta, mitigação e adaptação. Por favor, moçada, não vamos esquecer, mitigação significa atenuação, diminuição, redução. Tudo bem? Então, isso é o IPCC. Moçada, em 1992, nós realizamos uma conferência aqui no Rio de Janeiro, conhecida como ECO 92, ou Rio 92, certo? E nessa conferência aconteceu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E a galera do IPCC foi lá apresentar os seus trabalhos, quer dizer, os cientistas reunidos, debatendo mudança climática e tal. E qual foi a conclusão a que se chegou, certo? Objetivamente falando. A conclusão a que se chegou, analisando todos os dados, todas as medições, é que uma mudança climática em escala global é factível, é possível. Você entendeu? Então, e ela aponta no sentido de uma elevação da temperatura. Então, a partir do momento que você fala que é possível, que você vai ficar esperando acontecer. Desculpa eu falar assim, você vai ficar esperando a água bater no nariz para você tomar alguma atitude? Não! Então, de certa maneira, isso aqui é um embriãozinho do Protocolo de Kyoto. Protocolo de Kyoto, que é um tratado internacional sobre compromissos para redução da emissão de gases do efeito estufa, que foi aberto para adesões em 1997. Ele foi aberto para assinaturas. Marcelo, não estou entendendo. Como assim aberto para assinatura? Pessoal, o Protocolo de Kyoto é um documento que qualquer país da ONU pode ter acesso a ele. Me dá uma cópia, está aqui o protocolo. Aí você pega o documento e vamos dar uma lida. Vamos lá, está aqui. Quais são, o que é o protocolo, certo? Características do protocolo, objetivos do protocolo, certo? Diretrizes do protocolo, papapá. Muito bem, você leu tudo. Você é chefe de governo, chefe de Estado, presidente, primeiro-ministro, sua equipe de governo, muito bem. Você leu o documento. Você concorda com isso aqui? Você acha que isso aqui é razoável, é bom? Você quer fazer? Quero. Então, beleza, assina. Pronto, acabou. Ah, Marcelo, mas é obrigado a assinar. Claro que não, ninguém pode ser obrigado.
Todo mundo se lembra que uma das críticas que a turma fazia, pô, Estados Unidos, China, não assinaram o protocolo de Kyoto. É verdade. É verdade. Não assinaram. E aí? Caramba, é diretriz dos dois países, poxa. Certo? Não assinaram, não é obrigatório. Tudo bem? Mas o protocolo está aberto para adesões, vão aumentando os países que querem fazer parte. Ele entra em vigor em fevereiro de 2005. Depois que ele tinha um conjunto de países, certo? Já tinha um grupo de países dentro dele que respondiam por mais de 55% das emissões de gases de estufa. Então ele entra em vigor depois que a Rússia ratificou ele em novembro de 2004. Certo? Marcelo, qual é o objetivo básico do protocolo? Vamos lá. O objetivo dele é reduzir em 5,2% a emissão de gases do efeito estufa em relação aos níveis de 1990 até 2012. Marcelo, pelo amor de Deus, aí lascou. Nós já estamos em 2018. Calma, rapaz, o protocolo já foi prorrogado até 2020. Na COP18, lá em Doha, vou falar daqui a pouco, ele já foi prorrogado até 2020. É assim, pô, chegou numa data, deu, não deu, tal, vamos estabelecer outra meta. Prorroga, sem problema, certo? O que o protocolo recomenda? Vamos lá, o que ele recomenda? Vamos dar algumas ações básicas. Reformar o sistema de energia e transporte, certo? Os setores de energia e transporte. Promover o uso de fontes renováveis, certo? Eliminar mecanismos financeiros e de mercado inapropriados. Limitar emissões de metano, aqui é resíduo, lixão, a gente vai estudar isso. E de sistemas energéticos. Proteger florestas e outros sumidouros de carbono. Marcelo, por que sumidouro de carbono? Porque geralmente florestas tiram o CO2 da atmosfera. Então ele é um sumidor de carbono. Certo? Muito bem. Tá bom, Marcelo, então o protocolo tá aí, tem objetivos, certo? Beleza, muito bem. E outra, o que é isso aqui? Aqui, ó. O protocolo selecionou um grupo de 38 países que são os maiores poluidores do planeta, os que mais emitem gases de estufa. Para esses aqui foram estabelecidas metas de redução. Alguns países em desenvolvimento, como Brasil, México, Argentina e Índia, não receberam metas naquele momento. Hoje já tem, mas naquele momento não, quando começou. Tá? Então existem os maiores poluidores que têm metas, outros não têm, são mais subdesenvolvidos, não têm metas, certo? Mas como que nós vamos reduzir essas emissões? Pessoal, é aí que o protocolo cria mecanismos. Então vamos lá. Primeiro, moçada, é assim. O protocolo, ele estimula a criação do que nós chamamos de CDM ou MDL. Marcelo, o que é isso? Clean Development Mechanism, ou Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Marcelo, o que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo? Cara, é qualquer coisa que polua menos. Certo? Se você desenvolver um novo catalisador que emite menos gás de estufa no escapamento do automóvel, um novo filtro na chaminé da fábrica que polui menos, se você colocou placa de energia solar na sua empresa e você está usando menos energia da rede, qualquer coisa que signifique menos emissão de gás de estufa, é um mecanismo de desenvolvimento limpo. Marcelo, e para que eu vou criar esse troço? Pessoal, o protocolo estimula você a criar isso aqui porque existe um negocinho chamado GHG Protocol. O que é isso? Greenhouse Gases Protocol. Pessoal, greenhouse, todo mundo vai traduzir como casa verde, mas greenhouse em inglês é estufa. Então é um protocolo de gases de estufa. Moçada, isso aqui é um mecanismo que permite a você calcular e inventariar a quantidade de gases de estufa que você emite a menos na atmosfera com um mecanismo de desenvolvimento limpo. Ele consegue calcular, mensurar, inventariar o quanto você está emitindo a menos. E a partir disso, o protocolo, GHG Protocol, você recebe o que nós chamamos de
uma redução certificada de emissões, ou um certificado de emissões reduzidas, que é um pedaço de papel. Mas peraí, o que eu vou fazer com um pedaço de papel? Não, nesse pedaço de papel está lá, certificada, a quantidade de gases estufa que você está emitindo a menos. Marcelo, mas e daí? O que eu vou fazer com esse troço? Simples. Estabeleceu-se, para efeito da convenção, que 1 tonelada equivalente de dióxido de carbono, CO2, vale 1 crédito de carbono. Isso significa que se você tiver um certificado de emissões reduzidas, uma redução certificada de emissões, que você está emitindo 100 toneladas de CO2 a menos na atmosfera, isso te dá direito a 100 créditos de carbono, que você pode negociar no mercado de carbono. Marcelo, negociar? Mas peraí, eu tenho direito a um crédito de carbono, eu vou negociar com quem? Meu querido, você vai negociar com aqueles países ou indústrias que não conseguem atingir as suas metas de emissão. Ou seja, se você tem países ou indústrias que poluíram mais do que deveriam, então esse cara vai compensar a poluição a mais comprando créditos de quem poluiu menos. Então você está ganhando dinheiro por poluir menos. Esse é o incentivo. O cara que está poluindo mais vai ter que pagar pela poluição a mais que ele está colocando na atmosfera. E você está deixando de poluir. Você vai ganhar dinheiro com isso. A parte mais sensível lá no mundo capitalista não é o bolso. Então quem polui mais vai ter que pagar. Certo? Agora, aí tem o seguinte. Pessoal, estabeleceu-se que 1 tonelada equivalente de CO2 é 1 crédito de carbono. Agora, todos esses aqui são gases do efeito estufa. Todos. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorcarboneto, perfluorcarboneto, hexafluoreto de enxofre. Todos eles são. Todos eles são. Certo? Ah, Marcelo, por que está com o número diferente aqui na frente? Aí é que está. Todos eles são gases do efeito estufa. O problema é que eles têm capacidades diferentes de retenção de calor na atmosfera. Certo? Ou seja, 1 tonelada equivalente de CO2 é 1 crédito de carbono. Agora, o metano consegue reter na atmosfera 21 vezes mais calor que o CO2. Então, se você tira 1 tonelada de metano da atmosfera, é a mesma coisa que você tirar 21 toneladas de CO2. Então, 1 tonelada de metano te dá direito a 21 créditos de carbono. E assim por diante. Se você tirar 1 tonelada de óxido nitroso, é a mesma coisa que tirar 310 toneladas de CO2. Então você tem direito a 310 créditos de carbono. Lembrando que 1 crédito de carbono, eu dei uma olhada no mercado futuro para dezembro, está negociado a 15 euros, 60 reais. Então aqui, o danadão aqui é o hexafluoreto de enxofre. O hexafluoreto de enxofre retém 23.900 vezes mais calor na atmosfera que o CO2. Então, se você tirar 1 tonelada de hexafluoreto de enxofre, é a mesma coisa que 23.900 toneladas de CO2. Então, você tem direito a 23.900 créditos de carbono. Certo? Vezes os 15 euros, dá alguma coisa em torno de 300 e poucos mil euros. Ou seja, 1 milhão e lá vai pedra R$1.000. 1.400.000. 1 tonelada disso aqui. Que você vai vender no mercado de carbono para aqueles que estão poluindo mais. É um mecanismo de incentivo para você criar mecanismos de desenvolvimento limpo. Certo? É assim que funciona. Beleza? Outra. Você tem o RED. O que é o RED? Redução de emissões por desmatamento e degradação. Pessoal, isso aqui é a parte que a turma fala da Amazônia. O problema da Amazônia não é emitir gás estufa. O problema dela é ela continuar de pé tirando o CO2 da atmosfera. Então aqui é você preservar os sistemas florestados para que eles continuem mantendo o balanço da temperatura global, uma função termorreguladora. Então é evitar desmatamento e degradação. E você tem o NAMAS, certo? NAMAS
É mais ou menos assim, é National Appropriated Mitigation Actions, ou então National Actions of Mitigations Appropriated, você entendeu? Ações nacionais apropriadas de mitigação. Pessoal, mitigação é para redução. Agora, o NAMAS, a primeira linha aqui já mata tudo nele, uma palavra. Olha aqui, ó. Uma palavra, qual é? Já sei, Marcelo. Políticas. A partir do momento que ele fala que é um conjunto de políticas e ações, significa que isso aqui cabe a quem fazer? Ao governo. É o governo que tem que ter a iniciativa de fazer isso, certo? E nós já temos, que é a 12.187/2009, de dezembro de 2009, que é a Política Nacional de Mudança do Clima, sobre mudança do clima. Marcelo, o Brasil já tem uma lei sobre isso? Tem, porque se nós somos signatários do protocolo, estamos engajados nisso, significa que a gente tem que ter, certo? Uma iniciativa política e ações nesse sentido. E aí é a parte do governo. E nós criamos uma lei para isso. Então, o legislativo e o executivo em conjunto, estabelecendo diretrizes para isso, certo? Então, são mecanismos do protocolo. Agora, todos os anos, a gente realiza uma conferência, certo? Chamada COP. Você está vendo que é uma conferência das Nações Unidas sobre mudança climática, certo? Mas a turma fala COP também, é Conference of Parts. Conferência das partes, conferência quadro das partes do protocolo de Kyoto, COP. Então ficou esse nome, COP. Todo ano tem, mês de dezembro, tá? Ano passado foi em Bonn, na Alemanha. Esse ano está marcado para Katowice, na Polônia. Então, todo ano tem, certo? Agora, onde que foi o último ano que pegou? Foi a COP21. Aí que nós vamos chegar lá, presta atenção. Pessoal, todo ano tem, certo? Então, aqui foram as últimas, tá? Olha aí. 2014 pode ser o ano mais quente da história. Pode ser não, foi, certo? O problema é que logo depois, moçada, logo depois a turma divulgou quanto que vai ser acima. Tá aqui, ó. 2015, 16, 17, os anos mais quentes da história. Não tem como. Na verdade, 2016 foi o mais quente. 2017 foi o segundo. Certo? 14 tinha sido mais quente. 15 foi mais quente que 14. 16 foi mais quente que 15. E 17 foi mais quente que 15 e 14. Só fica abaixo de 16. Cara, então é impossível você ter um modelo que te mostra isso. E você vai falar, não está acontecendo nada. Certo? Então alguma coisa tem que ser feita. Então na COP21 é que a gente chegou com essa meta muito ambiciosa. Muito ambiciosa. Reduzir em 43% a emissão até 2030. Marcelo, mas peraí, o objetivo do protocolo não é 5,2%? Sim, o protocolo defende isso. Cara, e nós vamos reduzir em 43%? Pessoal, porque nós podemos fazer, a nossa matriz energética é limpa, nós temos floresta, nós podemos investir nisso. Se você pode fazer a mais, por que não? Porque você tem que pensar que todo mundo está no planeta Terra, todo mundo está no mesmo barco, certo? Todo mundo está no mesmo barco. Então nós temos que fazer a nossa parte, de tal maneira que ninguém possa apontar o dedo para a gente para falar que nós somos o problema. Nós não somos. Nós estamos fazendo a nossa parte. Marcelo, e como conseguir isso? De acordo com a visão do governo para aquele momento, COP21, certo? 2015. Cara, desmatamento zero até 2020. Desmatamento ilegal zero até 2020. Reflorestar 12 milhões de hectares, certo? Reflorestamento. Recuperar 15 milhões de hectares de pastagem degradada. Fazer uma integração sistema lavoura-pasto-floresta de 5 milhões de hectares. Tá? Aumentar o consumo de biocombustível, principalmente etanol. Melhorar a eficiência energética. Maior uso de eólica e solar. Tá? Aumentar a participação de fontes renováveis, também a matriz hídrica, tudo isso aqui. O Brasil levou como metas, certo? É o nosso objetivo. Tá? E todo mundo sabe que quando se fala de negociação em termos de meio ambiente, fontes renováveis, cara, o Brasil é um país-chave. É um país-chave. Aqui que a gente tem um complexo de vira-lata, você entendeu? Com todo respeito. Mas o Brasil é um país-chave nesse negócio, certo?
E nós chegamos como uma proposta bem ambiciosa e como grande negociador do clima. E em Paris, em 2015, nós ajudamos a construir um consenso sobre o Acordo do Clima, que é o que está em vigor. Esse consenso coloca um máximo de 2 graus Celsius de aumento de temperatura, mas na direção de 1,5. A meta é 1,5, mas sem passar de 2. Então essa foi uma linguagem que diplomaticamente todo mundo aceitou, porque lá você tem a coalizão da alta ambição, que são aqueles paizinhos do Pacífico, que são ilhazinhas que se o mar aumentar um pouco, subir um pouco, vai todo mundo para baixo d'água. Nós negociamos junto com o BASIC é Brasil, África do Sul, Índia e China. Negociamos em conjunto, certo? Tivemos que enquadrar a Venezuela e a Arábia Saudita nessa reunião. Tivemos. Você entendeu por quê? Porque são 2 países, perdão. Desculpa. São 2 países que dependem muito do setor de hidrocarboneto e da queima de petróleo. Eram 2 países que estavam ameaçando melar o acordo. E esse acordo saiu, certo? E o positivo é que, posteriormente, Estados Unidos e China, à época, Estados Unidos e China, ratificaram esse acordo, aceitaram esse acordo, apesar de não terem assinado o protocolo de Kyoto. Agora aí muda-se a administração nos Estados Unidos e o governo republicano, Donald Trump, abandona o acordo. Cara, mas se os Estados Unidos saíram. Na administração Obama, os americanos entraram no acordo, junto com a China, certo? Agora, na administração Trump, eles saíram. O vice-presidente dele é o Mike Pence, moçada, ex-governador do estado de Indiana, grande produtor de carvão mineral. Ele tem uma ligação muito forte com o setor de hidrocarboneto, com o setor petroleiro. Certo? Então, abandonou o acordo. Tudo bem, mas é o acordo que a gente está trabalhando, construído em cima da COP21, lá em Paris. Embora nós já vamos esse ano para a COP24. Certo? Beleza? E aí, você teve os pontos positivos, certo? Do acordo para frear a mudança climática, tá? Compromisso de acompanhamento e revisão a cada 5 anos, até 2023, por parte dos países membros, certo? Estabelecer um mecanismo de perdas e danos para lidar com os países mais vulneráveis. O pessoal estabeleceu um fundo de 100 bilhões de dólares até 2025, certo? Pedir ao IPCC, certo, apresente relatório especial em 2018, esse ano tem que apresentar, sobre o impacto do aquecimento global até 1,5 graus Celsius. E, moçada, os 195 países membros da Convenção Quadro assinaram o documento, é praticamente o mundo inteiro. Então isso foi muito positivo. As críticas que o pessoal faz é que, infelizmente, boa parte do pessoal ainda fica muito focado naquela questão de PIB, economia, crescimento econômico. E não tem a ideia, a visão de que os recursos naturais são finitos. Não tem como, esse modelo de produção não é sustentável. Então o pessoal tem que começar a parar para pensar nisso. Esse modelo não se sustenta. Certo? E o segundo, mas a turma só pensa nesse negócio, PIB, crescimento econômico, crescimento da indústria. É muito estatístico, matemático, só nisso. Isso não é desenvolvimento, não é sustentável. E a outra crítica é que, cara, em todo o acordo, as palavras natureza e terra só são citadas uma vez. Só uma vez. Caramba, isso é muito pouco. Porque, afinal de contas, o foco final de toda coisa é justamente proteger a natureza e o planeta Terra. Certo? Então, eu quis aqui fazer para vocês um apanhado sobre esse tema específico. Efeito estufa / aquecimento global. Lembrando que o efeito estufa é um fenômeno absolutamente o quê? Natural e necessário à nossa sobrevivência. A grande preocupação é se nós não estamos acentuando, agravando esse processo. Certo? Aí que é o que o pessoal chama de aquecimento global, através da emissão dos gases estufa.
Tudo bem? Então eu resolvi separar uma aula de problemas ambientais só para esse tema, certo? Que eu acho que é legal e vale a pena, tá? Espero que você tenha saído esclarecido, tranquilo, alguma informação nova. Eu queria mostrar mais coisas, moçada, mas não quero perder tempo com vídeo e tal. Tem muita coisa legal, mas depois vocês dão uma pesquisada e vocês vão achar. Tá ok? Beleza? Moçada, um grande abraço a todos. Eu vou ter uma aula de problemas ambientais 2, a missão, certo? E a gente se vê nesse próximo encontro, tá? Até. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.